Bella não olhou para cima, mas sua mão hesitou numa das curvas que estava desenhando, tornando-as despadronizadas. Por que ela não queria olhar para mim? Devia estar assustada. Eu precisava deixá-la com uma boa impressão daquela vez, fazê-la pensar que tinha imaginado coisas no outro dia. Oi, falei, na voz calma que eu usava quando queria deixar os humanos mais à vontade, abrindo um sorriso educado sem mostrar os dentes. Ela olhou para cima, os grandes olhos castanhos, assustados e cheios de perguntas. Era a mesma expressão que vinha obstruindo minha visão desde a semana anterior. Enquanto eu olhava para aqueles olhos castanhos estranhamente profundos, a cor era a mesma do chocolate ao leite, mas a clareza era mais parecida com a do chá preto. Havia profundidade e transparência. Perto das pupilas vi pequenas manchas de verde ágata e caramelo. Percebi que meu ódio, o ódio que imaginei que essa garota merecia de alguma forma apenas por existir, tinha evaporado. Sem respirar, sem sentir o cheiro dela, achei difícil acreditar que alguém tão vulnerável merecesse tal sentimento. As bochechas dela começaram a corar e ela não respondeu. Mantive os olhos fixos nos dela, focando apenas em sua profundidade curiosa, e tentei ignorar a cor apetitosa de sua pele. Eu tinha fôlego suficiente para falar um pouco mais sem respirar. Meu nome é Edward Cullen. Falei, embora ela já soubesse. Era a forma mais educada de começar aquela conversa. Não tive a oportunidade de me apresentar na semana passada. Você deve ser Bella Swan. Ela pareceu confusa. Lá estava aquele franzido discreto entre seus olhos, outra vez. Bella levou meio segundo a mais do que deveria para responder. Como você sabe meu nome? Questionou ela, a voz um pouco trêmula. Devo tê-la assustado de verdade. Isso fez com que eu me sentisse culpado. Dei um sorrisinho. Era um som que eu sabia que deixava os humanos mais à vontade. Ah, acho que todo mundo sabe seu nome. Sem dúvida, ela devia ter percebido que se tornara o centro das atenções naquela escola monótona. A cidade toda estava esperando você chegar. Ela franziu a testa, como se aquela informação fosse desagradável. Sendo tímida como parecia ser, supus que a atenção seria considerada ruim. A maioria dos humanos sentia o contrário. Ao mesmo tempo que não queriam se destacar do rebanho, muito almejavam ter algum reconhecimento por sua singularidade. Não, disse ela. Quer dizer, por que me chamou de Bella? Prefere Isabela? Perguntei, perplexo por não saber aonde aquela conversa iria chegar. Fiquei sem entender. Ela deixara sua preferência clara várias vezes naquele primeiro dia. Será que eu acharia todos os humanos igualmente incompreensíveis sem ter acesso a seus pensamentos para servir de guia? Pelo visto, eu devia confiar muito no meu sentido extra. Será que ficaria completamente a cega sem ele? Não, gosto de Bella, respondeu ela, inclinando de leve a cabeça para o lado. Sua expressão, se eu estava interpretando corretamente, estava dividida entre vergonha e confusão. Mas acho que Charlie, quer dizer, meu pai, deve me chamar de Isabela pelas minhas costas. É como todo mundo aqui me conhece. Sua pele ficou um tom mais rosado. Ah, falei sem saber o que dizer, e desviei o olhar do rosto dela. Tinha acabado de perceber que as perguntas dela significavam que eu havia cometido um deslize, um erro. Se não estivesse espionando os outros naquele primeiro dia, a teria chamado de Isabela, e ela percebeu. Senti uma pontada de desconforto. Foi muito perspicaz a parte dela reparar no meu deslize. Muito astuto, ainda mais para alguém que deveria estar aterrorizada perto de mim. Mas eu tinha problemas maiores do que quaisquer suspeitas que ela pudesse ter sobre mim escondidas nas profundezas de sua mente. Eu estava sem ar. Se fosse falar com ela de novo, teria que respirar. Seria difícil ficar sem falar. Infelizmente para Bella, dividir a mesa comigo a transformava em minha dupla de laboratório e teríamos que trabalhar juntos. Seria estranho e uma grosseria imensa se eu ignorasse enquanto fazíamos o experimento. Isso a deixaria mais desconfiada, com mais medo. Eu me afastei o máximo possível sem sair da minha cadeira, virando o rosto para o corredor. Eu me preparei, travando meus músculos e então enchi o peito de ar, respirando apenas pela boca. Ah! Foi excruciante, como se eu tivesse engolido brasas. Mesmo sem cheirá-la, eu sentia seu gosto em minha língua. O desejo era tão forte quanto no primeiro instante que senti seu cheiro na semana passada. Cerrei os dentes e tentei me recompor. Podem começar, ordenou o Sr. Banner. Precisei de todo o autocontrole que cultivei ao longo de 74 anos de trabalho árduo para me virar para a garota que estava encarando a mesa e sorrir. Primeiras damas, parceira, sugeri. Ela olhou para mim e seu rosto ficou impenetrável. Havia alguma coisa errada? Nos olhos dela, vi o reflexo da minha expressão habitual de quando queria me mostrar amigável aos humanos. A farsa parecia perfeita. Ela estava com medo de novo. Bella não respondeu. Ou eu posso começar, se preferir, falei baixinho. Não, disse ela, e seu rosto passou de pálido para vermelho de novo. Eu começo. Olhei para o equipamento da mesa, o microscópio velho, a caixa de lâminas, em vez de observar o fluxo de sangue aumentar e diminuir
diminui sob a pele clara dela. Inspirei rapidamente pela boca e estremeci quando o gosto queimou o fundo da minha garganta. Prófase, disse Bella após um rápido exame. Ela começou a remover a lâmina, embora mal a tivesse examinado. Importa-se seu olhar? Instintivamente, estupidamente, como se eu fosse um deles, estendi a mão para impedi-la de remover a lâmina. Por um segundo, o calor de sua pele ardeu na minha. Foi um pulso elétrico, o calor atravessou meus dedos e subiu pelo braço. Ela puxou a mão para longe. Desculpe, murmurei, precisando olhar para algum lugar. Peguei o microscópio e olhei de relance. Ela estava certa, prófase. Eu ainda estava agitado demais para encará-la, respirando o mais silenciosamente possível e tentando ignorar a sede queimando a garganta. Concentrei-me na tarefa da aula, escrevendo a palavra na linha certa do relatório de laboratório e depois trocando a primeira lâmina pela segunda. O que ela estava pensando naquele instante? Como foi para ela quando toquei sua mão? Minha pele devia estar gelada, repulsiva. Não era à toa que ela estava tão quieta. Olhei para a lâmina. Anáfase. Falei para mim mesmo enquanto escrevia na segunda linha. Posso? Pediu ela. Ergui os olhos, e foi uma surpresa encontrá-la esperando, a mão estendida para o microscópio. Ela não parecia estar com medo. Achava mesmo que eu tinha errado a resposta? Não pude deixar de sorrir diante daquela expressão esperançosa enquanto empurrava o microscópio em sua direção. Ela olhou pela ocular com uma ansiedade que logo desapareceu. Os cantos da boca se voltaram para baixo. Lâmina 3? Pediu, sem erguer os olhos do microscópio, estendendo a mão. Deixei a própria lâmina cair em sua palma, dessa vez evitando encostar nela. Estar sentado ao seu lado era como estar perto de uma lâmpada de aquecimento. Eu senti a temperatura do meu corpo aumentando um pouco. Ela não olhou para a lâmina por muito tempo. Intérfase, disse a garota com indiferença, talvez se esforçando um pouco para passar essa impressão, e empurrou o microscópio para mim. Ela não tocou no relatório, esperando que eu escrevesse a resposta. Verifiquei, ela estava certa de novo. Terminamos o experimento assim, falando uma palavra de cada vez, sem nos encararmos. Nós éramos os únicos. Os outros alunos estavam tendo mais dificuldade com a tarefa. Mike Newton parecia estar com problemas para se concentrar, distraindo, observando Bella e eu. Quem me dera ele não tivesse voltado, pensou Mike com um olhar raivoso. Interessante. Eu não tinha percebido qualquer má vontade do garoto em relação a mim antes. Era uma novidade, tão recente quanto a chegada da garota, ao que parecia. Ainda mais interessante descobrir para minha surpresa que o sentimento era mútuo. Olhei para Bella de novo, perplexo, com o grande número de reviravoltas e confusões que, apesar de sua aparência comum e pouco ameaçadora, ela estava provocando em minha vida. Não era que eu não conseguisse entender o que Mike via nela. A garota era até bonita para uma humana, de um jeito incomum. Melhor do que belo, seu rosto era inesperado. Não era tão simétrico, seu queixo estreito não combinava com essas maçãs do rosto larga. A pele clara e o cabelo escuro eram extremos contrastes, e então havia os olhos grandes demais para o rosto, repletos de segredos silenciosos, olhos que de repente encaravam os meus. Olhei para ela, tentando adivinhar ao menos um desses segredos. Você usa lentes de contato? Perguntou ela de repente. Que pergunta estranha. Não. Quase sorri diante da ideia de melhorar a minha visão. Ah, murmurou ela. Pensei ter visto algo diferente nos seus olhos. Subitamente, gelei de novo, quando percebi que não era o único ali tentando desvendar segredos. Dei de ombros, os músculos rígidos, e olhei para frente, para o professor dando uma volta pela sala. É claro que havia algo diferente nos meus olhos desde a última vez que ela os vira. A fim de me preparar para a provação, a tentação de hoje, passei o fim de semana inteiro caçando, saciando minha sede o máximo possível, e cheguei até a exagerar um pouco. Eu me fartei do sangue de animais. Eu me fartei do sangue de animais. Não que isso fizesse muita diferença diante do sabor ultrajante que flutuava no ar ao redor dela. Quando eu olhei feio no outro dia, meus olhos estavam escuros de sede. Agora meu corpo estava cheio de sangue, e meus olhos ganharam um tom mais quente, cor de âmbar. Outro deslize. Se eu tivesse percebido onde ela queria chegar com a pergunta, teria apenas respondido que sim. Já fazia 2 anos que eu me sentava ao lado de humanos naquela escola, e ela foi a primeira a me examinar com atenção suficiente para notar a mudança na cor dos meus olhos. Os outros, embora admirassem a beleza da minha família, tendiam a desviar o olhar rapidamente quando nos encarávamos. Eles mantinham distância, sem reparar nos detalhes da nossa aparência, em um esforço instintivo para se impedirem de entender a verdade. A ignorância era uma bênção para a mente humana. Por que essa garota tinha que enxergar coisas demais? O Sr. Banner se aproximou da nossa mesa. Graças
Exato. Inspirei o ar limpo que ele trouxe consigo antes que se misturasse ao cheiro dela. Então, Edward, disse ele olhando nossas respostas, não acha que Isabela devia ter a chance de usar o microscópio? Bela, corrigi automaticamente. Na verdade, ela identificou 3 das 5 lâminas. Os pensamentos de Banner estavam céticos quando se virou para a garota. Já fez essa experiência de laboratório antes? Observei, absorto, enquanto ela sorria, parecendo um pouco envergonhada. Não com raiz de cebola. Blástula de linguado? Questionou o Sr. Banner. Foi. Isso o surpreendeu. Havia tirado o experimento da aula do material do 3º ano. Ele assentiu, pensativo. Você estava em algum curso avançado em Phoenix? Estava. Ela era inteligente para uma humana, então. Isso não me surpreendeu. Bem, disse o Sr. Banner, contraindo os lábios. Acho que é bom que os dois sejam parceiros de laboratório. Ele se virou e se afastou, resmungando baixinho. Assim os outros alunos têm a chance de aprender alguma coisa. Eu duvidava que Bella tivesse ouvido essa parte. Ela voltava a rabiscar em seu caderno. Até agora, 2 deslizes em meia hora. Um desempenho péssimo da minha parte. Embora eu não tivesse ideia do que a garota estava pensando de mim. Quanto ela temia, quanto suspeitava. Eu sabia que precisava me esforçar mais para causar uma boa impressão. Precisava acalmar as memórias do nosso último encontro feroz. Que chata aquela neve, não é? Falei, repetindo a conversa fiada que já tinha ouvido entre vários estudantes. Clima, um assunto chato e batido, sempre seguro. Ela olhou para mim, a incerteza óbvia em seus olhos, uma reação anormal às minhas palavras muito normais. Na verdade, não. Tentei manter a conversa banal. Ela vinha de um lugar muito mais ensolarado e quente. Sua pele parecia refletir isso de alguma forma, apesar da palidez. Então o frio deveria deixá-la desconfortável. Meu toque gelado, sem dúvida, tinha deixado. Você não gosta de frio. Adivinhei. Nem da umidade, concordou ela. Forks deve ser um lugar difícil para você morar. Talvez você não devesse ter vindo para cá, quis acrescentar. Talvez seja melhor você voltar. Eu não tinha certeza se de fato queria isso. Sempre me lembraria do cheiro de seu sangue. E havia alguma garantia de que eu não acabaria indo atrás dela? Além disso, se Bella fosse embora, sua mente permaneceria para sempre um mistério, um quebra-cabeça irritante me atormentando. Nem faz ideia, disse ela em voz baixa, com uma careta olhando para algum ponto às minhas costas. Suas respostas nunca eram o que eu esperava. Elas me davam vontade de fazer mais perguntas. Então por que veio para cá? Questionei, logo percebendo que meu tom era mais acusatório, pouco casual para a conversa. A pergunta soava grosseira, intrometida. É complicado. Ela piscou, deixando por isso mesmo, e quase implodi de curiosidade. Naquele segundo, o sentimento ardeu de forma quase tão incandescente quanto a sede em minha garganta. Descobri, inclusive, que estava ficando um pouco mais fácil respirar, a agonia se tornando um pouco mais suportável devido à familiaridade. Acho que posso aguentar, insisti. Talvez ela continuasse respondendo as minhas perguntas por educação, desde que eu fosse indelicado o suficiente para fazê-las. Ela olhou para as mãos em silêncio. Isso me deixou impaciente. Eu queria colocar a mão sob seu queixo e levantar seu rosto para ler seus olhos, mas é claro que eu nunca mais poderia tocar em sua pele. Ela olhou para cima de repente. Foi um alívio ver as emoções em seus olhos. Bella respondeu com pressa, atropelando as palavras. Minha mãe se casou de novo. Ah, isso era humano o suficiente. Fácil de entender. A tristeza tomou seu rosto, trazendo o franzido discreto, aquela ponta entre as sobrancelhas. Isso não parece tão complexo. Falei, minha voz gentil, sem querer que eu precisasse me esforçar. Seu pesar me deixou estranhamente potente, que, querendo fazer algo para ajudá-la a se sentir melhor. Um impulso estranho. Quando foi que aconteceu? Em setembro. Ela expirou com força. Mal chegou a ser um suspiro. Fiquei imóvel por um instante ao sentir seu hálito quente roçar meu rosto. E você não gosta dele? Adivinhei após a breve pausa, ainda em busca de mais informações. Não, o fio é legal, disse ela, corrigindo minha suposição. Agora vi um indício de sorriso no canto de seus lábios grossos. Novo demais, talvez, mas é bem legal. Isso não se encaixava no cenário que eu estava construindo em minha cabeça. Por que não ficou com eles? Minha voz estava muito ansiosa, eu parecia curioso. E de fato estava. Phil viaja muito, ganha a vida jogando beisebol. O sorriso discreto ficou mais evidente, aquela escolha de carreira divertia. Sorri também, sem precisar fingir. Eu não estava tentando deixá-la confortável. O sorriso dela só me dava vontade de sorrir em resposta, fazer parte do segredo. Eu conheço? Vasculhei mentalmente os jogadores profissionais que conhecia, perguntando-me qual fio era o dela. Provavelmente não. Ele não joga bem. Outro sorriso. É da 2ª divisão. Ele se muda muito. Os nomes na minha cabeça mudaram na mesma hora, e eu elaborei uma lista de possibilidades em nomes de um segundo. Ao mesmo tempo, estava imaginando um novo cenário. E sua mãe mandou você para cá para poder ver... E sua mãe mandou você para cá para poder viajar com ele? Falei. Fazer suposições
Fazer suposições parecia arrancar mais informações do que as perguntas. Funcionou mais uma vez. O queixo dela se projetou de leve para frente e sua expressão de repente ficou desafiadora. Não, ela não me mandou para cá, disse Bella, e sua voz tinha um tom mais duro. Minha suposição a aborreceu, embora não entendesse o motivo. Eu quis vir. Eu não conseguia adivinhar seus motivos, ou o que provocara sua irritação. Estava completamente perdido. Era impossível entender aquela garota. Ela não era como os outros humanos. Talvez o silêncio de seus pensamentos e o perfume de seu corpo não fossem as únicas coisas incomuns nela. Não entendo, admiti, odiando ter que fazer isso. Ela suspirou e olhou nos meus olhos por mais tempo do que a maioria dos humanos suportava. Ela ficou comigo no começo, mas sentia a falta dele, explicou ela, o tom de voz ficando mais desamparado a cada palavra. Isso a deixava infeliz. Então cheguei à conclusão de que estava na hora de passar algum tempo de verdade com Charlie. A pequena ruga em sua testa ficou mais acentuada. Mas agora é você que está infeliz, murmurei. Continuei falando minhas hipóteses em voz alta, esperando aprender mais com suas refutações. Dessa vez, no entanto, eu parecia ter acertado na mosca. E... perguntou ela, como se não fosse um aspecto a ser considerado. Continuei encarando-a nos olhos, sentindo que finalmente tive meu primeiro vislumbre verdadeiro de sua alma. Vi naquela única palavra que lugar ela mesma ocupava em suas prioridades. Ao contrário da maioria dos humanos, suas necessidades estavam no final da lista. Ela era altruísta. Ao perceber isso, o mistério da pessoa escondida dentro daquela mente silenciosa começou a clarear um pouco. Isso não parece justo, falei. Dei de ombros, tentando soar despreocupado. Ela riu, mas não estava se divertindo. Ninguém te contou ainda? A vida não é justa. Quis rir das suas palavras, embora também não visse graça nelas. Eu sabia muito bem que a vida era injusta. Acho que já ouvi isso em algum lugar. Ela olhou para mim, parecendo confusa de novo. Então desviou o olhar por um segundo antes de voltar a me encarar. Então é isso. Eu não estava pronto para deixar a conversa terminar. Aquela pequena ruga em sua testa, um remanescente de seu pensar, me incomodava. Está fazendo um belo papel, falei devagar, ainda considerando a próxima hipótese. Mas aposto que está sofrendo mais do que deixa transparecer. Ela fez uma careta, estreitando os olhos e contorcendo a boca. Então olhou para frente. Bella não gostava quando minhas suposições estavam certas. Ela não era um mártir comum. Não queria a plateia para o seu sofrimento. Estou errado? Ela se encolheu um pouco, mas fingiu não me ouvir. Isso me fez sorrir. Acho que não. Por que isso interessa a você? Questionou ela, ainda olhando para frente. Boa pergunta. Admiti mais para mim mesmo do que para ela. Seu discernimento era melhor do que o meu. Ela enxergava a essência das coisas, enquanto eu me atrapalhava nas primeiras camadas, examinando as pistas às cegas. Os detalhes de sua vida tão humana não deveriam me interessar. Eu estava errado em me importar com o que ela pensava, a não ser para proteger minha família de suspeitas. Os pensamentos humanos não eram relevantes. Eu não estava acostumado a ser parte menos intuitiva de uma conversa. Vinha dependendo demais da minha audição extra e, claramente, eu não era tão perspicaz quanto imaginava. Bella suspirou e se virou para frente com um olhar contrariado. Havia algo engraçado em sua expressão frustrada. A situação toda, a conversa inteira era engraçada. Ninguém jamais correu tanto perigo ao meu lado quanto aquela pequena humana. A qualquer momento, eu poderia, distraído por minha concentração ridícula em nossa conversa, inspirar pelo nariz e atacá-la antes que pudesse me conter. Mas ela estava irritada porque não respondi a sua pergunta. Estou irritando você? Perguntei, sorrindo diante do absurdo da situação. Ela olhou para mim de relance, então seus olhos pareceram capturados pelo meu olhar. Não exatamente. Estou mais irritada comigo mesma. É tão fácil ler minha expressão. Minha mãe sempre me chama de livro aberto. Bella franziu a testa. Contrariada, eu a encarei, atônito. Ela estava chateada porque achava que eu era capaz de lê-la com muita facilidade. Que estranho. Nunca fiz tanto esforço para entender alguém em toda a minha vida. Ou melhor, existência, pois vida não era bem a palavra. Eu não tive uma vida, de fato. Pelo contrário, discordei, sentindo-me estranhamente cauteloso, como se houvesse algum perigo oculto que eu não estava percebendo, além do perigo óbvio. Algo mais. De repente, fiquei tenso, ansioso ao me lembrar da premonição. Acho você muito difícil de ler, então você deve ser um bom leitor. Adivinhou ela, fazendo sua própria suposição e, mais uma vez, acertando na mosca. Em geral sou, concordei. Abri um largo sorriso, afastando os lábios para expor as fileiras de dentes brilhantes e fortes como aço. Era uma estupidez da minha parte, mas eu estava abrupta, inesperadamente
desesperada para lhe dar algum tipo de aviso. Seu corpo estava mais perto de mim do que antes, tendo se aproximado de maneira inconsciente durante nossa conversa. Todos os pequenos indícios que eram suficientes para assustar o resto da humanidade não pareciam estar funcionando com ela. Por que Bella não se encolhia de medo? Sem dúvida, tinha visto o suficiente do meu lado sombrio para perceber o perigo. Não consegui ver se meu alerta teve o efeito desejado. O Sr. Banner pediu a atenção da turma naquele momento, e ela se afastou de mim na mesma hora. Pareceu um pouco aliviada com a interrupção, então talvez ela entendesse inconscientemente o risco que corria. Eu esperava que sim. Reconheci o fascínio crescente em mim mesmo enquanto tentava sufocá-lo. Eu não podia me dar ao luxo de achar Bella Swan interessante. Ou, melhor dizendo, ela não podia se dar a esse luxo. Eu já estava ansioso por outra oportunidade de conversar com ela. Queria saber mais sobre sua mãe, sua vida antes de ela se mudar para cá, seu relacionamento com o pai, todos os detalhes insignificantes que revelariam mais sobre sua personalidade, mas cada segundo passado com ela era um erro, um risco que ela não deveria correr. Distraída, ela mexeu no cabelo grosso no momento em que me permiti respirar de novo. Uma onda especialmente forte de seu cheiro atingiu o fundo da minha garganta. Foi como no primeiro dia, como a granada. A dor da secura ardente me deixou tonto. Tive que agarrar a mesa de novo para permanecer sentado. Dessa vez tive um pouco mais de autocontrole. Não quebrei nada, pelo menos. O monstro rosnou dentro de mim, mas não teve prazer com minha dor. Ele estava sob controle. Por enquanto. Parei de respirar e me inclinei para o mais longe possível dela. Não, eu não podia mesmo me dar o luxo de achá-la fascinante. Quanto mais interessante eu a achasse, era mais provável que eu a matasse. Já cometi 2 pequenos deslizes hoje. Será que eu cometeria um terceiro? Um que não fosse pequeno? Assim que o sinal tocou, fugi da sala de aula, provavelmente destruindo qualquer impressão de polidez que havia construído ao longo da última hora. Mais uma vez, ofeguei ao sentir o ar limpo e úmido do lado de fora, como se fosse um elixir curativo. Apertei o passo, tentando aumentar a distância o máximo possível entre mim e a garota. Emmett estava me esperando do lado de fora da nossa sala de espanhol. Ele leu minha expressão intensa. Como foi? Perguntou em tom cauteloso. Ninguém morreu, murmurei. Já é alguma coisa. Quando vi Alice matando a aula agora há pouco, pensei... Enquanto entrávamos na sala, estudei sua lembrança de alguns momentos antes, o que vira pela porta aberta da última aula que teve. Alice andando depressa, o rosto inexpressivo, em direção ao prédio de biologia. Senti pela lembrança que ele ficou tentado a se levantar e se juntar a ela, antes de decidir permanecer onde estava. Se Alice precisasse de ajuda, ela pediria. Fechei os olhos com horror e desgosto enquanto desabava na cadeira. Não percebi que escapei por um triz. Achei que não tivesse sido tão ruim. Sussurrei. Não foi, ele me tranquilizou. Ninguém morreu, certo? Certo, falei com os dentes trincados. Não dessa vez. Talvez fique mais fácil. Claro. Ou talvez você vá matá-la. Ele deu de ombros. Você não seria o primeiro a fazer besteira. Ninguém julgaria muito. Às vezes uma pessoa tem um cheiro bom demais. Fico até impressionado de você ter aguentado tanto tempo. Isso não está ajudando, Emmett. Era revoltante que ele aceitasse tão bem a ideia que eu mataria a garota, de que isso era inevitável. Por acaso era culpa dela que tivesse um cheiro tão bom? Já aconteceu comigo, lembrou ele, me mostrando uma lembrança de meio século antes, em uma estrada rural ao entardecer, onde uma mulher de meia idade estava tirando os lençóis secos do varal, amarrado entre 2 macieiras. Eu já vira aquela cena, o mais difícil de seus 2 descendentes, mas a memória parecia especialmente vivida dessa vez. Talvez porque minha garganta ainda doía da última hora de ardência. Emmett se lembrou do aroma das maçãs pairando forte no ar. A colheita havia terminado e as frutas descartadas estavam espalhadas pelo chão, as partes machucadas vazando a fragrância em nuvens espessas. Um campo de feno recém-aparado era o pano de fundo desse perfume, tudo em harmonia. Ele estava caminhando pela estrada, quase sem reparar na mulher, indo fazer um favor para Rosalie. O céu estava recheado na parte mais alta e laranja sobre as montanhas a oeste. Ele teria seguido pela estrada sinuosa, sem qualquer motivo para se lembrar daquela noite, quando uma brisa noturna repentina soprou os lençóis brancos como velas e levou o cheiro da mulher até ele. Ah! Gemi baixinho, como se minha sede já não fosse suficiente. Eu sei, não durei meio segundo, nem cogitei resistir. Sua memória se tornou explícita demais para suportar. Fiquei de pé em um pulo, cerrando os dentes com força. Estás bem, Edward? Perguntou a senhora Groff, assustado com meu movimento repentino. Vi meu rosto em sua mente e notei que eu parecia longe de estar bem. Perdona-me, murmurei enquanto corri em direção à porta. Emmett,
Por favor, puedes ajudar a tu hermano? Pergunta ela, gesticulando de forma impotente para mim enquanto eu corria porta fora. Claro, respondeu ele. E então meu irmão estava logo atrás de mim. Emmett me seguiu até o outro extremo do prédio, onde me alcançou e segurou meu ombro. Empurrei a mão dele para longe com uma força desnecessária. Se Emmett fosse humano, meu gesto teria quebrado não só os ossos de sua mão, como também o braço inteiro. Desculpe, Edward, eu sei. Respirei fundo, tentando clarear a mente e limpar os pulmões. É tão ruim assim? Perguntou ele, tentando sem sucesso não pensar no cheiro e no sabor de sua memória. Pior, Emmett. Bem pior. Ele ficou quieto por um instante. Talvez... Não seria melhor se eu terminasse logo com isso. Volte para a aula, Emmett. Quero ficar sozinho. Ele se virou sem mais uma palavra. O pensamento se afastou a passos rápidos. Diria à professora de espanhol que eu estava doente, ou matando a aula, ou que era um vampiro perigoso fora de controle. A desculpa dele faria diferença? Talvez eu não fosse voltar. Talvez precisasse ir embora. Fui para o carro esperar a aula acabar. Fui me esconder, de novo. Eu deveria ter passado esse tempo tomando decisões ou tentando fortalecer minha determinação, mas, como um viciado, me peguei vasculhando a confusão de pensamentos que emanava nos prédios da escola. Algumas vozes familiares se destacavam, mas eu não estava interessado em ouvir as visões de Alice ou as queixas de Rosalie. Encontrei Jessica com facilidade, mas Bella não estava com ela, então continuei minha busca. Os pensamentos de Mike Newton chamaram minha atenção, e eu finalmente a localizei no ginásio com ele. O garoto estava aborrecido porque eu havia conversado com ela durante a aula de biologia. Estava ruminando a resposta dela depois de tocar no assunto. Nunca ouvi dizer mais do que uma ou outra palavra. Claro que ele ia resolver falar logo com a Bella. Não gosto do jeito que ele olha para ela. Mas Bella não soou muito animada. O que ela disse mesmo? Nem imagino o que aconteceu com ele na segunda passada. Algo do tipo. Ela não pareceu se importar muito. Não deve ter sido uma conversa tão interessante assim. Ele tentava se alegrar com a ideia de que Bella não se interessara muito pela conversa comigo. Isso me incomodou bastante, então parei de ouvi-lo. Coloquei um CD para tocar e aumentei o som até abafar todas as outras vozes. Tive que me concentrar muito no som para não voltar aos pensamentos de Mike Newton e espionar uma garota inocente. Trapacei algumas vezes mais para o fim da aula. Tentei me convencer de que não estava espionando, apenas me preparando. Queria saber o momento exato em que ela saísse do ginásio, saber quando estaria no estacionamento. Não queria que ela me pegasse de surpresa. Quando os alunos começaram a deixar o ginásio, saí do carro sem saber por quê. A chuva estava fraca. Eu a ignorei, mesmo que meu cabelo começasse a ficar molhado. Será que eu queria que ela me visse ali? Tinha esperança de que viesse falar comigo? O que eu estava fazendo? Não me mexi, embora tentasse convencer a mim mesma de que deveria voltar para o carro, sabendo que meu comportamento era repreensível. Mantive os braços cruzados e respirei muito superficialmente enquanto observava vir devagar em minha direção, a boca indicando sua chateação. Ela não olhou para mim, olhou feio para as nuvens algumas vezes, como se a tivesse ofendido. Fiquei decepcionado quando ela chegou a seu carro antes de passar por mim. Será que teria falado comigo? Eu teria falado com ela? Bella entrou em uma picape vermelha e desbotada da Chevrolet. Um gigante enferrujado, mais velho do que seu pai. Eu observei dar a partida. O velho motor rugia mais alto do que qualquer outro veículo no estacionamento. E depois levar as mãos ao aquecedor. O frio era desconfortável para ela. Não lhe agradava. A garota passou os dedos pelo cabelo grosso, puxando algumas mechas para o ar quente, como se tentasse secá-las. Imaginei o cheiro dentro da picape, mas rapidamente afastei esse pensamento. Bella olhou em volta enquanto se preparava para dar ré e, por fim, olhou na minha direção. Nós nos encaramos por apenas meio segundo, e tudo o que consegui ler em seus olhos foi surpresa, antes que ela desviasse e começasse a sair com a picape da vaga. Então parou de novo com um grunhido, tirando um fino do carro pequeno de Nicole Casey, com a traseira. Ela olhou boquiaberta para o retrovisor, horrorizada com o acidente que por pouco não causou. Quando o outro carro passou por ela, a garota verificou todos os pontos cegos 2 vezes antes de avançar pelo estacionamento, com tanta cautela que me fez sorrir. Era como se ela achasse que era perigosa em sua picape caindo aos pedaços. A ideia de Bella Swan ser perigosa para qualquer um, independentemente do que estivesse dirigindo, me fez gargalhar enquanto ela passava direto por mim, olhando para a frente.